Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Renamaru Especial Ásia Champions League, com todas as informações do campeonato de clubes mais importante da Ásia. Você aqui, ouvinte, ficar por dentro de tudo o que rola no continentão. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barbudinho Alegria na apresentação, e comentários das lendas da dupla que eu mais amo nessa vida, Mr. Thiago Bom Tempo e Mr. Thiago Henrique Cruz. Vou começar com o Thiagão. Tudo bem com você, meu querido? Como é que vão as coisas? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Boa noite, Thiago Bom Tempo, uma vez aqui com a gente. E hoje, né, tudo bem, tudo tranquilo, como já inicialmente já falei. E hoje um programinha interessantíssimo, né, a nossa preview, meio um pouquinho atrasado sobre a série, que a gente acabou de gravar na última semana por causa de data FIFA e tudo mais. Mas a gente aproveita para pegar essa primeira semana, né, de realmente da fase de grupo da Ásia Champions League, para a gente poder conversar um pouco mais e esmiuçar tudo acontecendo na primeira rodada dos times japoneses, mais alguns assuntos extras e, claro, o que a gente pode esperar dessa competição. E lembrando que a gente tem até um shorts feito, né, para o nosso canal do YouTube, agora estamos cada vez mais chiques, feitos pelo Thiago Bom Tempo, lá ele dando os pitacos dele, o que esperar e quais são as chances dos jogadores. Então esse aqui é um complemento de mais quase uma hora de podcast, daquele vídeo de uma hora que o Bom Tempo fez pra gente pro nosso canal no YouTube e Instagram e demais redes sociais. Sim, senhor Mr. Thiago Cruz. Bom tempo, vou começar com você já. Tudo bem com você, meu querido? Como é que vão as coisas? E de cara, quero que você fale pra gente que tivemos aí umas mudanças no regulamento para essa temporada da Ásia Champions League, é verdade? Konnichiwa, olá todo mundo. Pois é, né? Esse ano, né? Já vimos algumas mudanças assim bem radicais, né, na Champions Asiática. E acho que a primeira que chama mais atenção é o calendário, né? A gente já tinha meio que essa indicação na edição passada, né? Com umas datas já mudando e agora acabou de mudar totalmente, né, pro calendário seguindo o calendário europeu, né, que também a maioria das ligas do Oeste, né, da Ásia acompanham também. Então agora que antes a gente tinha, né, no primeiro semestre a fase de grupos, né, lá para março, abril, maio e depois no segundo semestre o mata-mata. Agora é o contrário, né? Agora começando em setembro vai até novembro, dezembro a fase de grupos, né? E depois fevereiro do ano que vem começa o mata-mata e até a final em maio, mais ou menos seguindo o padrão da Champions League também. E outra mudança digna de mencionar aqui é que também eles mudaram o limite de estrangeiros, né? Já tinha muito tempo que tinha aquela regrinha do 3+1, né? 3 estrangeiros de qualquer nacionalidade mais um asiático, e agora eles mudaram para 5. 5 estrangeiros, independentemente de qual nacionalidade, não tem mais aquele mais um asiático. E acho importante a gente frisar aqui que todas essas mudanças não coincidentemente beneficiam os times árabes, né, os times do oeste do continente, né? Então é uma coisa que a gente já vê há muito tempo, né? Desde que quando mudaram o regulamento para países do leste e do oeste só se encontrarem na final, né? Isso também, na época, ficou muito claro que era uma mudança para eles garantirem, né, um time do Oeste, né, um time do Oriente Médio na final, já que só estavam chegando na época os times chineses, né, estavam no ápice do investimento, então ou chegava um chinês, ou chegava um coreano, ou chegava um japonês, e os árabes, os iranianos eram sempre... Iranianos, acho que coitados, né? Eles nunca são beneficiados lá, né? Só beneficiando os árabes mesmo, né? Então, os árabes eram sempre eliminados antes, né? Às vezes não chegavam nem na semifinal, não conseguiam mais chegar na final e a grande maioria dos campeões, né, eram sempre do leste do continente, né? Então a gente vê que todas essas mudanças ao longo dos anos, né, dessa última década, sempre mudanças que favorecem os times sauditas, né? É uma coisa incrível isso que acontece, né? Mas enfim, é a CL, né? E depois quando o pessoal daqui fica perguntando, nossa, mas por que os times japoneses não levam tão a sério, né? Ah, mas por que
tem tão pouco público, né, na ACL, aí você vai ver que esse é um dos motivos, né? Ainda não é uma competição que tem tanta credibilidade, assim, pelo menos entre os japoneses, e por isso a gente vê que a maioria dos clubes não tem a ACL como prioridade, apesar de que provavelmente o fator financeiro, né, é o que fala mais alto. Uhum. E até o próprio Kofu, né, na estreia da Champions League, pela primeira vez jogando aí um campeonato continental, para engrandecer a história do clube, né, que está sendo construída. Mesmo assim, não jogou com o time titular, né, na primeira rodada. Então, para vocês verem como realmente o pessoal lá no Japão não leva a sério, e não sei se algum dia vão levar tão a sério a competição, né? Eu acho que o problema é até um pouco maior que isso, Elias, porque é aquilo que a gente fala, né? Se a gente ficar apenas na superfície do futebol, né? E eu vou até adiantar já esse assunto, já que eu acho que é uma ótima maneira de a gente começar esse podcast, que é sobre essa questão da facilidade que tem, das modificações, da credibilidade da Federação Asiática. Bem, para começar, sempre vai ter um presidente que vai puxar a sardinha para um lado, né? Então a gente já teve presidente chinês, né? Se não me engano, foi um chinês que teve. Agora, atualmente, se não me engano, ele é do Bahrein. Eu não sei se vocês podem me confirmar isso aí, mas se não me engano, eu sei que ele é árabe, o atual presidente da Federação Asiática. E isso, claramente, se você for parar a pensar e começar a pensar um pouquinho mais, nada é por acaso, né? Então, toda a nossa reclamação que a gente teve, poxa, né, negócio esquisito, né, de você meio que dividir a competição em dois lados, aí eles dão aquela desculpa que era para facilitar, né, os jogos, para evitar viagens e gastos, aí depois coloca a final de um campeonato, né, uma Copa onde basicamente sempre começa um ano e termina no mesmo ano. Ah, não, agora vai ser no próximo, a final vai ser no próximo ano. Então agora você muda um pouco do campeonato, tudo para facilitar um pouco, né, ou ajudar de uma forma indireta, né, que os times árabes, né, tenham as melhores possibilidades. E agora faz um time saudita jogar 2 vezes o Mundial, né? Exato, os dois jogar o Mundial e agora, né, tem um grande boom que já começou assim aos poucos do futebol saudita, né, de contratar jogadores bons novamente, colocar grana pra cacete nas coisas, e agora, não só o futebol saudita, como o futebol árabe como um todo, né, tá se fortalecendo bastante, e agora, né, mais essa mudança para facilitar, ter mais estrelas de fora, então assim, nada é por acaso, se você for pensar assim, né, então sempre tem alguém lá na frente pensando, né, o que pode influenciar, o que pode ajudar, e isso é muito triste, né, você pode ver que cada vez mais um lado é mais beneficiado que o outro, e mais você vai ter que ver que as equipes coreanas, japonesas, vão ter que correr muito atrás e vão ter que lutar muito mais para conseguir os títulos, né? Porque realmente tem uma facilitação para os times árabes, e isso agora é inegável, né? Não tem nem como mascarar mais isso, né? Já que eles Então, não né? conseguem. Desculpe o tempo, E pode falar. Só complementando aqui, que na próxima edição da ACL, eles vão tirar completamente a limitação de estrangeiro, né? Então vai ficar igual na Champions League da Europa mesmo. Pode botar 11 estrangeiros no titular, 11 estrangeiros na reserva, que você pode inscrever quantos quiser, não vai ter limite mais. E é claro que isso vai beneficiar quem? Os sauditas, né? Ah, com certeza. Certeza. E outra, a gente começa a ver, a gente aqui do Brasil começa a ver assim, claramente, que a quantidade de tempo do espaço da mídia, né, tradicional, falando sobre o futebol saudita por causa do Neymar, do jogadores que estão lá, Cristiano Ronaldo e tal, cada vez é maior. No YouTube agora você encontra com uma facilidade inacreditável mais de um local fazendo jogo saudita, então tem canal que faz jogo saudita, tem o canal de esporte fechado que faz jogo saudita, você coloca, logo deve estar aparecendo isso nos streams que a gente está acostumado a assistir e tal, então assim, com uma velocidade inacreditável, né, e são jogos muitas vezes que são horários péssimos, né, então por exemplo, sei lá, eu acho que ontem tava tendo jogo 2, 3 horas da tarde, entendeu, numa quarta, numa terça-feira à tarde, entendeu, ou numa segunda, seja o que for, então assim, é muito engraçado que aonde tem, né, os jogadores
world class, ou jogadores que estão perto disso, mas chama a mídia nacional, né? Então a gente vai ser banhado, né, por essas competições, e vai aparecer gente com camisetas agora, tal. Então, assim, muito legal ter essa participação. Mas eu já lanço para você até a pergunta para encerrar minha participação. Isso não quer dizer título, mas quer dizer que a gente vai ter que aguentar um pouco mais, talvez uma puxação de sardinha para os times sauditas numa eventual possível final do lado deles contra o lado dos coreanos japoneses? Ter assim. Acho que nem tanto. Desculpa. Acho que nem Não, tanto, imagina. porque tem a rivalidade entre os próprios sauditas também, né? Igual a gente viu na final passada, o Ural contra o Al Hilal, a rivalidade lá é tão forte que os torcedores rivais do Al Hilal estavam torcendo pro Ural, né? Então tem isso também, né? Então, lá no Saudita eles são muito fechados, cara. Eles são muito clubistas, assim. Eles levam os times muito a sério, eles torcem de verdade, assim. Então, por exemplo, que nem o Bom Tempo falou. Então, é que nem aqui no Brasil, né? Eles querem que o rival deles percam e o time deles que tem que vencer. É uma coisa que eu quero falar, duas curiosidades, né? A primeira é que já que eles não conseguem frear Coreia, o Japão e a Austrália nas eliminatórias como seleções, né? Eles dão um jeito de segurar pelo menos os clubes, né? E isso aí eles vão conseguir mais ainda com essa quebra de limitação aí de jogadores estrangeiros, né? Jogando pelos clubes deles, isso aí vai não só aumentar o fluxo de jogadores na Arábia Saudita, como Catar, nos Emirados Árabes, né? Que são polos aí que tem muito dinheiro para contratar jogadores estrangeiros, e a Champions League vai virar um inferno, né? Uma coisa que eu queria comentar com vocês também, que eu nunca achei que isso fosse acontecer na minha vida, de criancinhas de 8, 9 anos, 10 anos, tudo com camisa do Al Hilal, camisa do Al Nassr, sabe? E detalhe, não é camisa de camelo não, é camisa original, porque inclusive eu vi essas pessoas comprando camisa original desses clubes no shopping, sabe? Então, camisas dos clubes sauditas na vitrine, assim. Uma coisa que era impensável, coisa de 10 anos atrás, agora tá acontecendo, sabe? Algo surreal até. Eu acho que é um marketing mega assertivo, né? Como muita gente pensa assim, o Neymar vai pra lá, o Neymar, que é o grande expoente aqui brasileiro, vai pra lá, não vai virar nada, não vai mudar nada o ambiente do futebol e o cara vai sumir. Não, muito pelo contrário, né? O cara chamou atenção e hoje você tem essas marcas chegando até o Brasil, né? Então, é bem provável também, juntando tudo isso com o fenômeno aí das bet da vida, que nas eventuais finais vai ter a galera participando de lives, de transmissões de jogos, tudo ali de olho por causa das apostas que a galera faz. Enfim, a gente aqui no Rio Grande a gente nunca entra muito nesse assunto porque realmente não é o nosso e também a gente nem quer incentivar ninguém a participar de porra nenhuma. Então cada um faz o que achar melhor. Mas uma coisa que eu acho legal nisso, e acho que a gente vai ter uma dor de cabeça, mas isso pode ser muito benéfico pra gente também, pra gente que acompanha futebol japonês, que não está apenas por causa da moda do momento, é que isso vai trazer um público maior para essas competições. Então eu acho bacana que, por exemplo, cada vez mais a galera vai pesquisar mais sobre futebol asiático, né, e sobre os possíveis adversários desses Al Nassr da vida, os Al Hilal da vida, e isso vai trazer público pra gente. Então a gente é uma parte interessante de ver como que o público que até então não se interessa com futebol asiático acabe vendo, né, um Ural Reds, um Marinos, um Frontale, um Kobe talvez passando de fase, enfrentando esses times e falar, pô, que legal esses caras aí, japonês, bacana, né, vou acompanhar, vou ver qual é. Então assim, vocês conseguem ver também esse lado positivo, ou talvez daqui 1 ano, 2 anos, quando esse boom diminuir um pouquinho aqui no Brasil, a gente vai ter só aquela parte chata do torcedor que enche o saco, do cara que só quer saber do jogador e não quer saber do resto, ou talvez a gente já tá no nível de ver pontos positivos, né, nessa massa que vai vindo junto com as modas do momento. Com certeza, é um ponto positivo, né? A gente até vê jogos agora passando na
na ESPN, né? Já tinha os direitos lá no Star Plus, todos os jogos lá dá pra ver, mas estão transmitindo até na TV mesmo, né? Os jogos, por enquanto, né? Só do lado oeste, né? Só dos times sauditas, mas isso é muito bom pra chamar atenção, sim, né? Ainda mais imaginando uma eventual final, né? Se um time japonês conseguir chegar lá, então já vai ser um chamativo muito grande, né? Ainda mais se conseguir ganhar, né? Sim. A única bagunça vai ficar aqui agora naquele canal do YouTube oficial, que é o AFC Hub, né? Agora fica uma bagunça, porque ele passa só alguns jogos, né? Até se não me engano, passou o jogo do Frontale ali e tal, mas aí ele não vai passar todos os jogos, então assim, a gente vai ter que caçar os jogos por onde vem. Ainda bem que tem o Star Plus aqui do Brasil, né? E a ESPN, que basicamente vai passar quase tudo, né? Então já ajuda bastante, porque senão a gente ia ter que ficar caçando os jogos, porque agora vai fragmentar tudo, né? Que todo mundo vai querer um pouquinho da fatia desse bolo aí. E diferente da China, né? A Arábia Saudita é uma escola consolidada na Ásia, uma escola forte, tradicional, com jogadores renomados da própria Arábia Saudita, não é? Que do nada assim chegou os caras com dinheiro e vamos fazer a porra toda crescer, não, né? Então, tem tudo para ficar um negócio fixo e só melhorar tanto a liga quanto o futebol saudita, né? Só que é aquela velha história. Tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que essa é a minha opinião, sim. Eu acho que com essa liberação de jogadores estrangeiros e tudo mais, tende mais pros clubes do Japão mais desanimarem do que se animarem com essa Champions League, né? Então, sei lá, é a minha visão pessimista do mundo dos clubes da J-League na competição. Não sei se vocês têm essa mesma visão que a minha, assim, que eles vão ficar cada vez mais distantes, assim, de querer levar a sério o campeonato, investir, por mais que tenha uma premiação mais gorda, né, de dinheiro. Então, pensando bem friamente, né? A maioria dos clubes são movidos por dinheiro, né? Então, aumentando o prêmio, né? Igual vai aumentar no ano que vem, acho que vai aumentar também o interesse dos clubes participantes, né? E é um aumento bem considerável, né? Eu vi aqui que o prêmio para o campeão, né, dessa atual edição da série vai ser de 4 milhões de dólares, vai aumentar para 12. Então, aumenta 3 vezes. Então, já é um aumento considerável, né? Então, acho que esse não é o único, né? O fator financeiro não é o único, mas é um dos principais, se não o principal que faz os clubes não priorizarem, pelo menos a maioria, né? Não priorizarem a ACL. Aliás, outro detalhe também que acho que a gente não comentou ainda, nem não sei em outros programas, mas é que ano que vem vai mudar bastante o formato, vai ser menos times, né? Então o Japão, apesar de ser o primeiro do ranking do lado leste, né, vai ter só 3 vagas, né? Então o que a gente sempre falou, né, nos programas lá da J-League, né, do G3, né, de vagas para CL, o G3 nessa temporada mesmo já virou G2, né, que vai passar só o primeiro, o campeão da J-League, o vice e o campeão da Tennon High, né, da Copa do Imperador. E caso um time japonês seja campeão, né, igual o Urawa foi campeão esse ano, aí nem o vice mais, né, da J-League pode se classificar, né. Então tem esse detalhe também, né? Nessa edição da J-League mesmo, só os 2 primeiros que vão se classificar, né? Então tá voltando como no começo dos anos 2000, né? Voltou pra regra antiga. Eu admito que eu tava meio um pouco alheio a essas mudanças de regras da CL e bem, isso muda muita coisa até para essa temporada já, né? Então é até um belo adendo pra gente até se organizar pra atualizar a galera, até nos próximos Mario sobre Liga, porque realmente isso muda muita coisa, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar há bom tempo, mas são 2 vagas diretas ou o segundo colocado vai pra playoff ainda por cima? Então fica no caso 2 vagas e meia, né? E você sabe disso. Pro Japão, são três vagas e as 3 vagas diretas. 3 vagas diretas. Como o Japão tá em primeiro isso, né? no ranking, né? Só pega a vaga direta. A Coreia, a China vai ter vaga no playoff. Pelo Uma menos coisa isso. que você tava falando sobre a questão de os times desanimarem ou não, na minha opinião, eu acho que um grande
ponto de partida sobre essa questão de vamos investir ou vamos deixar quieto isso aí por enquanto, eu acho que vai ser o quão o novo Mundial de Clubes que vai acontecer, eu acho que no de 2025, vai afetar os clubes. Eu acho que o quanto for benéfico para as equipes se fortalecer para conseguir essas vagas para o Mundial, eu acho que isso pode ser um chamariz até interessante para os times japoneses tentarem a médio prazo fazer esse aumento de investimento e tal. O problema é que o novo Mundial de Clubes não vai ser anualmente, né? Então não adianta o clube vai lá e se fortalecer para ganhar essa CL, aí na próxima janela de transferência ele perde aquele craque que ele gastou uma grana, né? Então vai ter que ser feito um novo planejamento muito mais complexo do que a gente imagina, mas eu acho que se valer a pena o investimento por causa do Mundial de Clube, eu acho que pode ser uma fagulha a mais aí, além da premiação de ACL, que para mim já é excelente, de 4-12 já é ótimo, já uma premiação que, se não chamar a atenção dos clubes japoneses agora, vai chamar quando, né? Pelo menos na parte financeira chama atenção, né? Tá louco? De alguma forma tem que chamar a atenção do povo. Bom, galerinha, a gente íamos fazer um especial com a previsão do que podia acontecer, o caminho dos clubes japoneses aí no Campeonato Continental. Tivemos uns problemas técnicos e uns problemas de esquecimento aqui do apresentador, né? E nisso acabou já acontecendo a primeira rodada, né? Então vou explicar aqui como que foi a primeira rodada dos japoneses e aí falaremos sobre o futuro que nós esperamos nossos queridos clubes. O Marinos, ele jogou com um time misto em casa e perdeu o Incheon United goleado, né, por 4-2. O Urawa Reds, com o time mais titularzinho, empatou fora de casa com o Wuhan, né, em 2-2. E o nosso querido super estreante Ivan Furekofo, mesmo com o time reserva, jogou melhor, botou o Melbourne City na roda lá na Austrália, meteu bola na trave, pintou os canecos e terminou o jogo em 0-0, né? Então, os grupos, os clubes japoneses, para quem não sabe, é o seguinte: o grupo do Urawa tá no grupo J com o Pohang Steelers, o Wuhan, né? E o Hanoi. O Kawasaki Frontale tá no grupo com o Ulsan, com o Johor Bazin e o BG Pattun United, né? E o nosso querido Van Furekofo tá com o Provincial Electric, com o Melbourne City e o Zhejiang. E o Marinos no grupo G, com o Incheon United, Shandong Luneng e o Kaya, né? Esqueci de falar do placar do Frontale, né? Tá? Que fase a minha, esqueci do Frontale. E ganhou fora de casa do Johor Bahru da Malásia, né? Pelo placar de 1-0. Na opinião de você, Bom Tempo, será que o Frontale que foi o time que mais convenceu aí nessa primeira rodada, tirando o Kofu, né, que é o ponto fora da curva? Acho que o Frontale fez assim o seu dever de casa pensando em classificação, né? Até porque o principal adversário para chegar às oitavas é o Ulsan, né? Que é um dos candidatos ao título. Então o Frontale, até pelo momento que vive, pela temporada que faz, né? Começa correndo por fora, né? E vale dizer também, né, que o Frontale pegou o grupo mais difícil, né? É um grupo bem complicado, não tem nenhum time assim que dá pra chamar de baba, que dá pra esperar que ganhe fácil. O pessoal pode olhar e pensar, mas é um time da Malásia, outro time da Tailândia, mas o Johor, né, já é um time que vem dando muito trabalho, né, nas últimas participações da ACL. É sempre difícil ganhar dos caras, né, ainda mais lá. Tá certo que da última vez o Frontale até chegou a golear eles lá, mas assim, eles estavam há quase 1 ano e meio sem perder um único jogo em casa, né, e tinham perdido justamente pro Frontale na ACL do ano passado, né, mas é um time na Malásia, é um time gigante, né, na Malásia, né, é um super clube dentro do futebol malaio, e é um time que costuma dar trabalho, né? E deu trabalho pro Frontale, né? O Frontale jogou bem, né? Na J-League o time vem fazendo muitos jogos ruins, né? O Toru Oniki não conseguiu dar um jeito no time nessa temporada, mas conseguiu jogar bem, e acho que talvez o Frontale é um dos times que
que vai mais levar a sério, né? Assim, essa fase de grupos. Por quê? Porque eles não têm mais nada para brigar na J1, né? Não tem chance de título, não tem chances reais nem de ficar lá entre os que eram 3 primeiros, agora que vai ser 2 primeiros, né? Então eles vão se concentrar na ACL, que é o jeito de salvar a temporada, né? Mas para um grupo difícil que o Frontale pegou, então foi um começo muito bom, né? Ganhando fora de casa de um adversário complicado. E vale lembrar também, né, que para quem estava acostumado com a série, a coisa que mudou no ano passado é que tem um grupo a mais, né, em cada conferência, cada lado do continente. Então, mesmo se terminar em segundo, você não tem garantia de que vai classificar, né? São 5 grupos, né, no lado leste da chave, né, 5 no leste, 5 no oeste, 10 no total. Então, vão ficar no total 4 grupos em que só vai passar o primeiro, né? Então vai passar dos 10 grupos, só 6 segundos colocados vão classificar, né? Inclusive, no ano passado, o Frontale acabou eliminado dessa forma, né? Terminou em segundo no seu grupo, mas não foi um dos melhores segundos e acabou eliminado na fase de grupos. E por coincidência, num grupo quase igual esse, né? Tinha o Ulsan também, tinha o Johor também, e quem passou ano passado foi o Johor, passou em primeiro no grupo que tinha o Frontale e o Ulsan, então isso só reforça a importância, né, do Frontale ter ganhado esse jogo contra um adversário que, se não é o favorito do grupo, é um time que tinha, sim, chance de classificação. E ainda tem, né? Uhum. É a chance da vingança, né? Vamos ver se eles conseguem aí se redimir da campanha do ano passado. Tiagão! Aí só completando claro. o jogo do Frontale, a gente não pode deixar de falar também do gol de bicicleta, né, que o Marcinho fez, o brasileiro, Isso fez que o eu gol ia da perguntar vitória do já. Frontale, apesar de que tava sem goleiro, né, mas assim, foi um gol muito bonito. E também destacar o bom jogo que fez o Ienaga, né, o Ienaga que já estava há muito tempo sem jogar bem, e voltou a jogar bem agora. Então o Ienaga e o Marcinho aí, destaques dessa vitória do Frontale. E até comentar sobre isso, que o Ienaga de volta esse protagonismo dentro do Frontale, né? Que realmente fazia um tempo que ele não fazia um bom jogo, né? Um jogo convincente e tal, de destaque. E eu também gostei bastante do Akizaka também ali também, sabe? Achei bem coesa ali nas trocas de passe, iniciando algumas jogadas, né? Trocando muita informação com o Ienaga na frente. Então eu acho que são esse trio, né, do meio campo ofensivo do Frontale fez uma diferença bem bacana. Esperava um pouquinho mais do Gomis, né? Mas assim, esse esperava meu é mais de curiosidade do que realmente imaginar que ele vai fazer uma grande diferença assim, na equipe. Mas o francês ele não teve lá um bom jogo. Eu tava até dando uma olhadinha sobre a questão do jogador dos times. Eu até fiz isso para todas as equipes iniciais aí que os times japoneses enfrentaram. O Bom Tempo falou que o Johor venceu tudo na temporada passada, né? É o atual vencedor da Tríplice Coroa do futebol malai, então ganhou a Copa da Liga, a Copa Nacional, o campeonato. Eu fui ver a questão dos títulos. O Johor simplesmente ganhou 9 títulos na sua história, e os 9 seguidos nos últimos 9 anos, né? Então, desde 2014 até 2022, o Johor ganhou tudo, né, dentro da Ásia, e foi ver até a tabela do atual campeonato, né, temporada 23. O Johor já tá líder, um monte de ponto na frente, tem tudo para adicionar o 10º título consecutivo aí e fazer realmente essa hegemonia no futebol malai. Então, assim, não é à toa que a equipe vem se destacando. E no plantel tem 3 brasileiros e tem um japonês também, né? Vi lá que é o Takahiro Kinimoto, meia de 25 anos, que foi base do Avispa, passou por Red Sub-18, voltou para a Avispa, não deu muito certo e acabou fazendo a sua carreira ali, essa parte da sua carreira após os 20 anos no futebol coreano, foi para Portugal e agora acaba voltando e jogando na equipe da Malásia. Kunimoto, também conhecido como Bad Boy, né? Ele é um dos bad boys também? Ele foi expulso, tanto do Avispa quanto do Ural. Ele foi expulso do time por mau comportamento. Por isso que ele foi jogar na Coreia. Nenhum clube japonês queria contratar ele. Por isso teve um período, eu vi ali no Transfermarkt que ele ficou sem clube um momento ali, né? Tu ver, então tá explicado, olha aí, tudo E na Coreia também, ele aprontou lá no Jeonbuk e acabaram rescindindo o contrato dele, e depois ainda deu sorte de ir pra Portugal.
Olha só, Elias, eu e você achamos que Craque Tani era o último bad boy japonês e temos aí o Kunimoto É que o cara é aprontando bom, horrores. meu. O cara é bom, ele só não tem cabeça, mas ele é bom jogador, gosto dele. Faz parte. E um detalhe interessante também, que eu tô com vários assuntos off hoje, viu? Essa Kunimoto camisa 2 do Frontale. Pode falar, Elias. o Kunimoto é o Kleber gladiador do Japão. Se jogar a bola que o Kleber jogou, tá de bom tamanho já. Essa camisa 2 do Frontale pra ACL, né? Eu achei bem retrô, né? Essa ideia de. Eu não sei se o uniforme 1 vai ser assim, mas o 2 ele tem uma numeração grande na camisa, mas é mais pra lateral, assim, né? Então, bem ideia de uniforme antigo, assim. Eu achei interessante a ideia. Não sei se talvez assistindo o jogo dava pra perceber ou ficava legal, mas nos replays, assim, eu achei bem legal essa ideia de camisa um pouco mais retrô aí que o Frontale trouxe pra série. E o nosso querido Kofo começou bem o torneio, né? Pegou aí, fora de casa, o cabeça de chave, um dos favoritos aí a avançar a segunda fase, empatou em 0-0, né? Quase venceu o jogo também, jogou muito bem, jogou direitinho, jogou redondinho, né? Fiquei bem feliz com a estreia do Kofo na série. Dá pra ver que é um time que tá, apesar de ter entrado com a equipe reserva, entrou focadinho, né? Não entrou por entrar, assim. A única coisa que pode complicar na vida do Kofa é que ele não vai poder jogar no estádio de Yamanashi, né? Porque não atende os requisitos mínimos aí que a Confederação Asiática exigiu, né? E ele vai jogar, se eu não me engano, no Kokuritsu, né? Bom tempo, um pouco longe de casa, aí o pessoal vai ter que fazer Exatamente. uma viagem. E o pessoal foi, né? Foi lá pra Austrália ver o jogo em peso. Teve bastante torcida visitante do Kofa no jogo. O pessoal agitou lá a arquibancada. Essa torcida visitante aí foi um dos destaques, né, do Kofo, né? Marcaram presença lá, fizeram barulho, cantando o jogo inteiro, enquanto a torcida australiana parecia meio quieta, né? Pelo menos a parte lá que tava pra ver na transmissão, os japoneses lá fizeram bonito. Não. No Bom Tempo, foi ridículo o público desse jogo, cara. 3.200 apenas, cara. Eu fui ver, né? Assim, é inacreditável, né? Eu não, né? E isso já entra 1.500 já era até só no. do Kofa, né? Não, assim, O setor visitante lá tava cheio. Cara, então, mas esse era só o do Corvo, então, porque o resto do Star tá vazio. Eu acho que é aquele esquema, né? Colocam a câmera propositalmente num canto, que eu falei assim, cara, não é possível que tem meia dúzia de gato pingado aqui, deixa eu ver até os dados. Aí eu fui atrás do negócio do jogo e via 3 mil de público, não é possível, cara. Né? Aí tem aquela questão, não é questão de é possível, né? Aí eu fui ver, bem, deixa eu ver como que o Melbourne City chegou na CL, né? Ele chegou nessa temporada porque ele foi primeiro colocado no fim da temporada regular, né? Então o campeonato australiano tem aquela parada, né? Então acaba a temporada, aí os 6 primeiros vão para um negócio chamado Final Series, que é os 6 primeiros meio que se enfrentam num sistema eliminatório. Aí o Melbourne chegou na final e tomou um saco do Central Coast Marines, que é o time que também tá na série em outro grupo, tomou de 6-1. Né, esse jogo aconteceu no comecinho do mês 6. Então eu acho que depois desse saco que a equipe tomou na final, né, a final de verdade do campeonato australiano, eu acho que a torcida meio que deu uma debandada e deu uma desencanada da equipe. Por isso, né, esse público ridículo, né, no início da CL. E a equipe do Melbourne tem um jogador brasileiro, se não me engano, até um ex-jogador do Corinthians, Leonatel, se não me engano. É o jogador BR que tem lá, não tem nenhum japonês. Donatello? O Leonatel, acho que é o nome dele. Eu não entendi Donatello, né? Opa. E o Kofu teve bola na trave, teve infiltração, né? A equipe do Kofu mordeu o tempo todo ali, sabe? Por pouco, cara, a bola não entrou. Eu achei que o Kofu teria uma partida muito mais nervosa, com muito mais dificuldade ali para chegar. Até acho que talvez se o Matsumoto tivesse um pouquinho mais ali de paciência nas poucas chances que ele teve, que ele poderia até abrir o placar ali. O Taketomi também teve alguns lances interessantes, mas a parte defensiva do Kofu jogou melhor, porque quando precisou apareceu mais, mas faltou assim, a questão de detalhes
pro Kofu sair com essa primeira vitória. Então eu fiquei bem feliz com esse empate aí. Todos nós saímos satisfeitos porque pro Kofu, para a história do Kofu, um resultado gigante, né? Primeiro jogo internacional aí em torneio continental, fora de casa, né? Com o time misto mais para reserva que para misto, jogando a J2, né? Empatou com os maiores clubes aí da Austrália, foi gigante. Uma pena que não venceu, né? Senão seria aí para receber com festa lá no Japão, né, bom tempo. Pois é, né? E seria mais vergonhoso ainda, né, para o time australiano perder para o time reserva do time da J2, né? E ainda mais por ser o único representante da Austrália, né? Curioso que esse time que ganhou de Central Coast, né, que ganhou de 6 do Melbourne, né, não se classificou para a série, né? Que a Austrália só tem uma vaga e eles dão a vaga só pro time da temporada regular, né? Meio estranho, né? Mas enfim. E foi até estranho na hora que eu vi a escalação do Kofu, né? Eu falei, peraí, eu não conheço muito esse jogador, mas peraí, mas cadê o Taka? Ah, tá no banco. Normal, né? Vai entrar no segundo tempo. Ah, cadê o Mitsuhira? Tá no banco. Cadê o Motoki Hasegawa? Não tá na lista? Nem na lista? O que aconteceu? Aí eu fui ver, né? Eles trocaram todos os 12 titulares do último jogo Todos os 11 titulares trocaram do último jogo da J2, né? E teve 7 jogadores que nem viajaram pra Austrália. Eu falei, nossa, como assim? O cara eles estão no foco total na J2, né? Mas assim, vale pelo fator histórico, né? Até pelo futebol que o Kofu ia jogar mesmo, né? A proposta era jogar pelo empate, né? Se defendeu muito bem. Jogou bem melhor que o esperado, né? A gente viu Kazuhiro Sato, né? Quase um Mr. J2, né? Passou quase a carreira toda na segunda divisão, jogando como se fosse um maestro lá contra um dos principais times da Austrália. Eu falei, nossa, esse é o poder da J2, né? Os caras oldando da Austrália lá, australiano. Mas enfim, jogar no Kokuritsu eu acho que talvez não vai ser alguma coisa tão ruim assim. Talvez pode até ser bom pro Kofu. Não é muito perto, né? E também por ser dia de semana, à noite, acho que vai ser difícil para os torcedores irem lá. Mas eu até cheguei a pesquisar, eu vi que tem um trem expresso saindo de Yamanashi que vai direto lá pro centro de Tóquio, pertinho do Kokuritsu, que quase acho que para em só 5 estações, dá para chegar lá em 1h30. Então não é tão inacessível assim para o torcedor de Kofu ir para os jogos da série lá no Kokuritsu, né? Por exemplo, mais perto do que muito torcedor do Kashima tem que viajar toda semana para ir nos jogos lá, né? Esse sofre bem mais. Pois é, e eu acho que vai dar um público razoável, né? Principalmente por esse fator histórico, né? Primeira vez na história do clube disputando um torneio continental, ainda mais agora, né? Contra que conseguiu, né, um bom resultado na primeira rodada. E até pelo grupo que pegou, né? Não tem nenhum bicho-papão, né? O Melbourne, que teoricamente era o principal time do grupo, a gente já viu que já conseguiu tomar ponto deles, né? Depois tem o Buriram United, né? Que tá como Provincial Electric em alguns sites, não sei porquê. Uhum. Enfim, tem o É o nome científico. Pois é. Enfim, não tem nenhum time assim candidato ao título, né, nesse grupo. Então dá para o Kofu fazer uma campanha decente, né? Não sei, eu não me arrisco a dizer que vai se classificar ainda, porque a gente que conhece, né, o time do Kofu, né, a gente sabe que é um time que não joga assim tomando iniciativa, não tem assim isso como característica, né? Se for querer jogar tomando a iniciativa em casa, vai sofrer, né? Então é um time que vai ficar mais na defensiva, vai apostar mais em contra-ataque, igual jogou na Austrália, talvez jogando em casa vai sair um pouco mais, mas enfim, mas vale pela participação, né? E tá fazendo muito bonito até agora. Eu acho assim, pela minha leitura do Kofu, como que vai ser o Kofu na Champions League. Os 3 jogos fora de casa ele vai usar esse time misto, reservão, sim. E no Japão eles vão usar um time mais titular, até para poupar os jogadores de viagens muito longas, justamente por esse foco aí de querer
o acesso para J1, né? Era o que eu faria, pelo menos, no lugar do treinador e dos dirigentes do COFO, assim. Mas se fosse 2 vagas, com certeza o Cofo entraria fácil numa segunda vaga aí para a próxima fase. Eu ainda tenho minhas dúvidas, mas pelo menos dá pra dizer que o Cofo esse ano tá mais forte, né, que o ano passado. Apesar de que, lembro que quando ganhou, né, a Copa do Imperador, né, a gente já imaginava, né, nossa, como é que vai ser, a gente ficou pensando, como é que vai ser esse time do Cofo ano que vem, né, como é que vai ser esse time na CL, porque, né, ano passado o Cofo tava brigando pra não cair pra terceira divisão, né, então tava fazendo uma campanha desastrosa e do nada vai lá e ganha a Tenonhai, né. E ainda por cima, o time perdeu vários jogadores importantes, né? Tava vendo aqui, foram 5 titulares, foram titulares, né, na temporada no geral, ano passado, que foram embora, né? Mas o time conseguiu se reconstruir bem, né? Conseguiu repor até com peças melhores, né, do que as que estavam jogando, e agora tá fazendo uma campanha melhor, disputando o acesso, né? Tá em 7º atualmente na J2, então pelo menos enquanto tiver chance, né, de acesso, eles vão focar nisso, né? Mas imagino que chegando lá pelas últimas rodadas, vai que talvez já não tem mais chance de acesso, então já vai focar na CL, né? Uhum. Tiagão, deixa eu fazer uma pergunta pra você. E o Marinos, hein, já se complicou logo de largada, rapaz. Que é isso? O Marinos desastroso, né? E olha que foi um dos jogos que mais a galera movimentou aí na. Claro, a Reds também, por ser o atual campeão, mas a torcida do Marinos estava realmente, né, esperançosa que esse jogo em casa poderia ser poderia ser uma vitória com o time coreano. Aparentemente o time coreano não, inicialmente nem era assim a cara, não, é um time coreano, ok, mas não era assim um grande bicho-papão, então daria. Mas o começo do jogo foi meio desastroso, né? Primeiro no cruzamento ali que o Timor acabou dando carrinho e sem querer acabou fazendo um gol contra, né? Ainda no primeiro tempo o Nishimura ainda logo conseguiu empatar o jogo e colocar um pouquinho de ordem, né? O time do Marinos toma o segundo gol ali do Gerson, empata com o Yomiite no finalzinho do primeiro tempo, e aí vai pro intervalo meio ok, passamos alguns sustos, o primeiro gol não era para ter acontecido, era para ter 2-1, só que acontece, no segundo tempo, vai se cansando os jogadores do Marinos, pelo menos ao meu ver, e todas as bolas lançadas ali em rasteiras nas costas da defesa, aqui do Marinos não consegue defender nenhuma, né? E aí toma um double do jogador brasileiro Anderson, né? Acho que até tinha pegado o nome do Hernandes aqui, eu até peguei o nome dele aqui depois para falar um pouquinho melhor, mas esse jogador brasileiro, que é o Rodrigues da Silva Hernandes, ele vence as duas na velocidade dos jogadores nas costas e marca o gol, e os jogadores não conseguem marcar ele, né? Então, essa dificuldade em marcar aí o Rodrigues da Silva Hernandes aí acabou complicando completamente, né? E sendo até meio triste, né? O jeito que o jogo terminou assim. Você vê que o Marinos tinha até condições de lutar pelo placar, mas aí, né, com os erros defensivos, a equipe acabou se perdendo, e eu acho que esses pontos podem fazer sim falta lá no final, apesar que eu ainda acho que o Marinos tem muita bola aí e é uma das equipes que podem lutar facilmente por essa primeira vaga, mas essa derrota eu acho que vai fazer um pouquinho de falta. Eu fui ver que o próprio Icheon, é isso o nome como a pronúncia do time coreano? Eu sempre não sei. Icheon, né? Ele foi quarto colocado na K-League 2022, né? Aí ele veio para jogar os playoffs, na série ganhou do time do Vietnã lá, o Haipong lá por 3-1, e avançou para fase de grupos. Então, assim, não é nem o melhor sul-coreano, né? Então, o Marinos... a quarta força. Então, assim, o Marinos tinha condições, e eu acho que aquele primeiro gol, né, ou talvez os 2-2 esperando que seria 3-2 e mataria o jogo, e aí veio as duas bolas nas costas, e isso acabou meio que matando essa equipe do Marinos, que visivelmente às vezes dá uns apagões assim, isso é meio preocupante. Então, acho que o que mais preocupa nesse time do Marinos é que parece que desmontou a defesa, né? Depois que o Hatanaka se machucou, parece que o time tá muito frágil, né, na defesa. E nesse jogo aí contra o Incheon, né, surpreendeu também por causa
tem uma diferença considerável entre os dois times, né? O Incheon, como eu falei, né, a quarta força coreana, estreante na CL, aliás, e o Marinos chega como o principal candidato, né, do Japão, campeão japonês, disputando o título na J-League, ele é o único dos participantes da série que está disputando o título, mas justamente por isso que o Muscat resolveu mandar um mistão aí, né? E até como eu tinha comentado nas redes sociais lá, né? O simples fato de ele, mesmo perdendo o jogo, ele não colocar o Elber e o Anderson Lopes, né? Deixar os dois no banco, né? Os dois que têm sido os principais nomes, né? Do time na J-League, já ter deixado eles no banco já deixa bem claro, né? Que não é prioridade do time jogar a CL, mas ofensivamente o Mariners não fez uma partida ruim, né? Conseguiu marcar gols, dominou. O problema é que a defesa, meu, tava muito vulnerável, né? Principalmente nos contra-ataques depois, quando o time tentou lá no desespero pressionar, dominar, encurralar o time, mas ficou muito, muito aberto, né? Então eles foram pro tudo ou nada, né? Com aquele momento que você pensava, vamos arriscar um pouco mais, vamos adiantar as linhas, vamos tentar encurralar eles, mas aí você fica ainda mais vulnerável pros contra-ataques, né? E acabou dando esse vexame, né? Mas considerando o grupo em que o Marinos caiu, né? Ainda tem total condição, né? De virar isso e conseguir se classificar em primeiro ainda, né? Nenhum não tem nenhum candidato ao título, né? O Incheon, como eu falei, é a quarta força da Coreia, o Shandong Taishan também não é um time que está um pouco abaixo, né? Talvez a princípio seria o time que ia brigar aí pela segunda colocação, pela liderança aí com o Marinos. Então o próximo jogo na China contra o Shandong já vai ser assim crucial, né? Mas é também a chance do Marinos se recuperar, né? Enquanto o time das Filipinas aí acho que vai só pela participação mesmo, né? É verdade. E o Ural aqui tem uma missão indigesta que foi cair logo no grupo do Pohang, que é um dos times mais chatos da Coreia do Sul, em se tratando de Asia Champions League, né? Então é time indigesto, time catimbeiro, um time que sabe jogar competição. Então o Ural tem que ficar muito esperto, tem que ficar muito ligado para não acabar ficando de fora aí dessa segunda fase da Ásia, porque aconteceu, né? O Pohang já eliminou muita gente grande aí, já ganhou, já pintou os canecos, tem um histórico aí muito ladino na Champions League, né? Há bom tempo. Pois é, né? Esse grupo do Ural é um grupo interessante, né? Que são basicamente três times, né? Aí disputando essa vaga, né? O Wuhan, que é o campeão chinês, né? Já fez um jogo bem complicado, né? Com o Ural na primeira rodada. O Pohang também, que é esse time bem embaçado, né? O atual vice-líder lá da K-League, então é um time que dá trabalho também. E o Hanoi aí que, pelo visto, vai. Até que deu um trabalho razoável, né? Não, na verdade não. Agora que eu vi, o Pohang abriu 3-0, 4-0 só depois que o Hanoi fez 2 gols. Então, enfim, são três times, né? O Han, Pohang e o Urawa disputando essa primeiro lugar aí, mas acho que o Urawa começa pelo menos com um favoritismo, talvez um favoritismo não muito grande, né? Mas enfim, a gente já sabe que o Ural é um time que leva mais a sério a série, né? E também tem o fato de que a própria torcida, né? Eles reconhecem a importância. Às vezes eu vejo entre os torcedores japoneses, parece que só aqueles torcedores mais fanáticos mesmo que cobram boa participação na série, que comemora a vitória na série, quando te comemora quando se classifica. Então, como o Ural tem uma torcida muito grande que está sempre cobrando, né, sempre participando do clube, então acho que isso também influencia, né, do time sempre dar assim, um pouquinho mais de prioridade do que os outros clubes japoneses, né? E foi um jogo bem interessante, né, um jogo bem pegado, né? Teve até alguns lances assim mais duros, como a gente está acostumado a ver dos times chineses, né? Teve um carrinho lá que eu achei, quando o VAR chamou o juiz para olhar, eu achei que ia dar o cartão vermelho pro jogador chinês, até fiquei espantado que o juiz não quis dar o vermelho, mas eu achei que foi uma falta bem dura, né? Quase com risco até de quebrar a perna do jogador japonês, não lembro agora, não lembro se foi o Kanté que sofreu essa falta, na verdade, mas
Enfim, e o Ural conseguiu, né, um resultado até heróico, né, conseguir empatar com um gol nos acréscimos, né, um jogo que estava complicado, mas que o Ural mostrou que tem condições, né, de brigar. E acho que vale mencionar também a torcida chinesa, né, que a gente viu alguns vídeos, né, nas redes sociais da torcida chinesa. Primeiro aquele vídeo lá deles, os chineses chamando os japoneses de baka, né, cantando baka pra torcida do Ural. Isso foi. Eu tenho a impressão de que os chineses queriam ofender, né? Então eles Uhum. pensaram, qual a palavra em japonês que a gente conhece? Baka, vamos chamar eles de baka. Procurar no Google, xingamento em japonês, apareceu isso e começaram a chamar, né? E eu fui ver a reação dos torcedores do Japão, dos torcedores do Ural, e a maioria tava falando, ó, kawaii, bonitinho, né? Eles estavam achando graça, né? Porque é uma provocação, eles tentaram provocar, mas ficou uma coisa muito infantil, né? Mas a coisa ficou séria mesmo, foi quando eles botaram uma faixa lá, é, já puxando pro lado político, né? Uma faixa escrito "O mar está chorando", né? Escreveu em chinês e em japonês. A crítica, né, que tá tendo essa disputa política, hein? A China boicotando o Japão porque o Japão tá despejando no mar a água tratada lá da usina de Fukushima, né? Enquanto o Japão diz que não existe nenhum perigo, não existe nenhum risco, não existe nenhum mal para a natureza em fazer isso. A China diz o contrário. Enfim, como eu não sou especialista, não vou opinar nisso. Mas, enfim, tá dando uma treta forte por causa disso. E também teve o que a gente costuma ver quase sempre que tem jogo Japão e China, né? Torcedores chineses queimando bandeira no Japão, protestando, enfim. Teve esse lado mais tenso aí, né, envolvendo os torcedores, e teve esse lado hilário aí deles chamando os torcedores do Ural de baca, né? É logo a China o país que mais polui o mundo, né? Mas enfim, acontece muito isso, né? Essas rixas. E vai ser eterno, né? Bom tempo, essa rixa entre Japão e China, Japão e Coreia, é um negócio que transcende o esporte, vai sempre acabar caindo pro lado político, por aí vai, né? São raízes eternas de brigas e Pois é, com a rivalidades. Coreia eu acho que até já melhorou bastante em relação aos últimos anos. Pelo que eu vejo assim de coreanos, torcedores coreanos, jogos Japão e Coreia, eu vejo que já é uma coisa que já tá ficando no passado, né? Não tem mais tanta rixa assim, não tem mais tanto problema de torcidas, de, sei lá, faixa provocando o outro. Acho que tá virando uma rivalidade até mais saudável. Eu até algumas coisas assim que eu lembro de ter visto que até me surpreenderam, por exemplo, quando teve a Copa Japão e Coreia, teve muita treta no bastidor, né? A gente muita treta política, mas assim, entre as torcedores mesmo, foram bem, não teve assim muito problema, né? Por exemplo, eu lembro de ver aquele jogo pouco antes, né, do jogo contra o Irã, que o Japão se classificou para a Copa de 98, o Japão tinha que ganhar da Coreia, jogando na Coreia, senão estaria fora da Copa. Então foi aquele momento assim, o clima o ápice do desespero lá do Okada, né, que foi para jogado na fogueira lá, né, assistente sem experiência nenhuma que de repente assumiu a seleção. E naquele jogo lá tinha até faixa, né, da torcida coreana, escrito assim, vamos juntos para a Copa do Mundo. Enfim, foi um jogo com estádio lotado, com presença em massa da torcida japonesa também, mas assim, a Coreia já estava classificada para a Copa e o Japão, se ganhasse, ainda ia ter chance, né? E o Japão conseguiu ganhar, né? Tava no momento de crise máxima lá do Okada, e eu fiquei bem surpreso que não teve nenhum problema com torcida e coreanos muito amistosos e querendo que o Japão se classificasse também. Então, pra mim ficou aquela impressão, né, de que os problemas Japão e Coreia são muito mais políticos do que entre a população. Já na China, não. Na China eu não vejo isso, né? Na China sempre tem esse tipo de treta aí bem mais pesada aí, né? Os dois últimos grandes problemas entre Japão e Coreia aconteceram dentro de campo, né? Fora de campo não aconteceram. Que foi aquele incidente da briga generalizada lá na disputa terceiro lugar da Copa da Ásia de 2007, né? Que todo mundo saiu porrada, lá foi um show de horrores, né? O Nakamura dando voadora no Tiririca lá no Ichunsu e tudo mais, aquela desgraceira toda.
E naquela Copa da Ásia de 2011 que o Ki Sang-yong fez gol contra o Japão e ficou imitando macaco, né, pros japoneses lá. Essa aí foi a última treta entre japoneses e coreanos que, como você disse, né, entre os torcedores não tem acontecido nada, mas acaba levando para dentro de campo e alguns entre jogadores, né, engraçado. E já a China não. Todo confronto entre Japão e China é dentro e fora de campo e ultrapassa aí todos os limites, né? Seja no político, social, esportivo, tudo, né? Então é difícil de mudar. Mas vamos falar do outra coisa que importa mais nesse jogo, que é Lá vem. o uniforme horrível que o Urawa trouxe para essa CL. Alguém me explica, pelo amor de Deus. O Urawa me meteu, eu não sei se a galera não viu o jogo, mas o Urawa meteu uma ideia de fazer um uniforme especial para a CL, como normalmente elas fazem há alguns anos e tal, mas parece que assim, os caras foram naquelas lojas que você faz material esportivo para jogar com seus amigos, e os caras meteram um template de listrinha apagado, um uniforme assim, que eu falei, meu Deus, cara, por que não estão jogando o uniforme da J-League, cara? O Urawa inventando moda, né, como sempre, e olha, o uniforme que eu acho que de graça eu não quero, de tão feio, cara, pai É amado. o famoso pijamão, né? Com as Não, e listrinhas, aí né? a gola não tem marca nenhuma, então a gola é a mesma cor da camisa, assim, num negócio assim, parece que foi feito, sabe, né, eu e meus amigos juntamos aqui Time pra de fazer o uniforme faculdade, de camisa de time. time de faculdade. Pior, cara, assim, um uniforme feio, cara, a Reds, assim, dessa vez errou a E, mão feio nesse e negócio, você viu? viu o segundo uniforme, pelo menos salvou, né? Que é aquele branquinho padrão. Mas esse aí, até o goleiro é legalzinho, mas esse uniforme inicial, assim, eu espero que fique só na série, que o ano que vem nem vem de Spad League, porque esse uniforme realmente é horroroso. Me O de desculpe goleiro é o os verdinho, fãs né? da Reds. Isso, verdinho com os detalhezinhos em preto. Agora, uma coisa que eu tava vendo também é que o Reds conseguiu, beleza, o Kanté finalmente salvou a equipe, né? O Kanté finalmente fazendo alguma coisa que não precisa de fazer um gol quando o jogo já tá mais ou menos andado, né? Então, ó, legal. E pra mim, não sei se vocês vão concordar, mas o Yasui é de longe uma das melhores coisas nesse jogo do Reds e vem se tornando um jogador bem interessante, assim, até acho que não vai se continuar assim, não vai durar muito tempo, né, no Urawa também aí, então, mais um jogador interessante, para mim foi um destaque dessa partida. Eu tava vendo sobre a questão do time chinês aí, o Han, o Han é muito engraçado, ele é um time chinês, né, o Han, a gente sabe todo o problema que teve, Covid, tá, etc, Covid e tal, tudo aquele problema, e é uma equipe que já mudou de nome, uma equipe que foi criada em 2013, com dinheiro privado de investidores, né? Não sei se foi banco, o que foi. A equipe já mudou de nome, que não veio com esse nome, então o Han, né? Tree Tower já é o segundo nome da equipe. E a notícia mais, mais nova do time é que no dia 28 de agosto, os investidores anunciaram que têm a intenção de retirar os recursos que eles têm colocado no clube todos esses anos e colocá-lo para a venda gratuitamente. Ou seja, o Han deve estar jogando a sua série e talvez pode ser mais um time chinês que vai acabar sumindo em um curto período de tempo, se não conseguir muito longe, talvez não, né, ou talvez a passe de fase e a galera mude de opinião, mas devido a todo esse problema aí, ainda mais o Han ainda, né, dificulte ainda mais a existência de mais um time chinês por causa dos problemas pós-pandemia. E eu vi que o atual treinador do Han é o Tsutomu Takahata, ele é ex-treinador do Kawasaki Frontale em 2011, e ele é treinador, sabe do que, Elias e Bom Tempo? Ele é o ex-treinador daquele fatídico, maravilhoso Japão Sub-22 que jogou a J3 2014 e 2015. Olha aí, rapaz. Eu falei, olha Maravilha, só, que beleza. Temos o ex-treinador daquele Japão Sub-20, para quem não lembra, né? Porque em 2014, 2015, para meio que dar o número de times ali tal na terceira divisão do futebol japonês, tinha uma seleção, em muitas aspas assim, japonesa, aonde era uma seleção que só tinha jogadores de 20 a 23 anos, né? 22 anos, E acho que time 22 C. anos. E time era C, só né? jogador com idade olímpica, né? A idade Então, era
preparar jogadores para as Olimpíadas de Tóquio. Exato, Refugo, então né? muito jogador passou. Não, tem alguns jogadores passou ali interessantes ali e tal, algum jogador Reds, Kashima, passou muita gente mesmo ali. Se não me engano, até o Yuma Suzuki jogou, passou por essa. Não sei se jogou, mas teve nome nessa equipe também, então alguma temporada, mas assim. Passou realmente muito refugo. Eu fui até além e fui pesquisar, né, sobre esses jogadores, né, dessa seleção, dessa J-League U22 Selection. E Eu eu vi amo que um essas monte de coisas. jogador, eu amo, cara. E sabe o que eu achei mais inacreditável? O que tem de jogador que não chegou aos 28 anos e já se aposentou, cara, não tá no gibi, cara. Tem um monte de jogador que não vingou realmente sobre isso, né? Então, é bem interessante que e ainda, né, a seleção U22 da J3 ainda assombra o Rinomaru depois de vários anos, o treinador aí. Mas assim, o Reds se salvou pra mim seria meio que um vexame até o Rowdy perder pra essa equipe, tinha tudo pra vencer. E ó, espero que a campanha do Reds não seja tão feio quanto é o seu uniforme pra CL 23-24. Achei que ele ia chamar o velho de feito. Ai, meu Deus. Então, galerinha, eu queria perguntar para encerrar essa parte aí e o programa depois, os seus prognósticos aí. Quem vocês acham que consegue passar para essa segunda fase da CL e quem acaba rodando aí, sem clubismo, sem sentimentos de torcedores, um sentimento jornalístico mesmo, né? Assim, olha, eu vou começar comigo, que depois eu passo para vocês. Vai passar Frontale, Urawa, passando aí essa segunda fase, porque primeiro eu acho que eles vão querer resolver a parada na J-League. Se sobrar tempo, eles se esforçam aí para uma eventual Champions League, se der tempo, né? É o que eu vejo, não sei se você tem a mesma visão que a minha. Vou começar pelo bom tempo. Bem, friamente eu diria que passam Urawa e Marinos. Ainda não acredito que o Marinos vai conseguir perder essa vaga nesse grupo que caiu. Então acho que o Marinos ainda se recupera, se classifica. O Urawa é um grupo um pouco mais difícil, mas é uma das nossas esperanças de título, né? Então, se for passar, que passem os times que têm mais chance de ir longe, né? O Frontale, apesar de ter começado bem, é um grupo complicado, né? O Ulsan é o mais forte dos coreanos e o BG Patum também é um time complicado, né? Aliás, a gente não falou disso, né? O BG Patum United, eu tenho dois tailandeses bem famosos no Japão, né? O Tirashin Dangda e o Chanatip, né? Que jogaram muitos anos no Japão, e o Chanatip ex-Kawasaki, né? Então é um jogo assim para ficar de olho, né? Se vai ter assim o gol da vingança, né? Do Chanatip, porque ele foi pro Frontale com a contratação mais cara da história de um time japonês dentro da liga, né? Dentro da J-League. E aí acabou quase não jogando, né? Por algum motivo o Toronic não deu muitas chances pro Queimou Chanatip, dinheiro. ele voltou pra Tailândia e agora vai enfrentar o ex-clube, né? Então vale ficar de olho aí nesse confronto. E eu gostaria muito que o Kawasaki Frontale passasse, mas eu acho que vai ser bem difícil. E até porque nesses grupos em que todos os 4 times disputam, é bem difícil passar o segundo, né? Porque você vai ficar um time tirando o ponto do outro. Então a tendência é que passe os segundos colocados dos grupos em que tem aqueles pesos mortos, né? Então, até para isso, eu acho que vai ser um pouco complicado pro Frontale. E o Kofu, bem, se passar, acho que ia ser um milagre, né? Mas estou confiante que vai fazer uma campanha decente, pelo menos. E lembrando que o BG Patum é o antigo Bangkok Glass, né? Aquela famosa fábrica aí de vidros tailandeses. Time do Coelhinho, né? Exato, do coelhinho e pistola. Vou falar pra vocês, hein? Se Kazakh Frontale tomar gol de chata, olha, eu vou te falar, pode fechar o time, porque eu vou te falar, ô tailandesinho meia boca. Na minha opinião, pra mim, o Marino Como assim, meu? Messi tailandês, o cara é bom de bola. Messi tailandês. Eu não sei, cara, eu não me desceu muito, não, esse jogador. Mas até porque Ele acho é que o ídolo no investimento. Sapporo. Ídolo do Sapporo, então. Ficasse lá no Sapporo, Ídolo do então. Sapporo até o Sugeno é, né? Aí é Pior que mancada, é mesmo. que o Sugano tem estilo, aí é mancada. O Wesker japonês, né? O Wesker japonês. Pra mim, eu acho que o Marino se complicou um pouquinho.
eu ainda acho que o Marinho tem condições. Eu acho que vai depender o quanto ele vai lutar ponto a ponto pela J1 e tal. Uma hora vai ter que abrir mão de alguma coisa, eu acho. Que eu não imagino que o Marinos tenha plantel para as duas competições. Isso é nítido. Então, eu acho que dá para passar o Marinos, mas se não passar, eu acho que é muito em função de eles meio que abandonar esse barco por causa de ACL. Eu acho que o Cofo tem tudo para ficar na segunda colocação e pelo menos se passar um pouquinho, ele depende um pouquinho de sorte dessas questões. E para mim, como o primeiro do grupo, eu acho que eu coloco sim umas fichas aí no Frontale. Eu acho que dá para vencer o Sun, dá para pelo menos bater de igual para igual. Já consegui uma primeira vitória que é bem, bem importante. Então eu acho que o Frontale, para mim, tem condições de passar nesse grupo I. E acho também que o Ural Red, se jogar um pouco sério, até porque o Ural também não tem muito mais do que jogar na temporada, tem condições de poder passar também no seu grupo. Então, para mim, diretamente, eu acho que Frontale e Ural Reds, e contando um pouquinho aí, dependendo do seu planejamento, até o próprio Marinos, como vocês falaram, né? Não vemos como o Marinos não passar nesse grupo, a não ser que não queira, né? Por qualquer outro motivo, por questão do futebol. E o Cofo, dependendo um pouco mais da sorte aí do que os outros candidatos às vagas na próxima fase. Tiagão, alguma coisa que você tinha para comentar? Agora bateu velhice na minha cabeça aqui agora. Sei lá, por mim tudo tranquilo, pra mim tá de bom tamanho, lembrando aí que os jogos vão acontecer esporadicamente aí, claro que agora a gente espera passar a primeira fase e voltamos para falar um pouco mais sobre os jogadores, sobre os times que passaram, né, e sobre os prognósticos finais de cada campanha, e com certeza a série 2023/24 vai ser um assunto que a gente aqui no Renomaru vai abordar durante muito e muito tempo, né, então a gente volta aí nas próximas rodadas para falar um pouquinho mais do demais. Foi um excelente programa, gostei demais aí de poder papear com vocês tantos assuntos em tão pouco tempo. Então, muito obrigado, Elias, muito obrigado, Bom Tempo, tamo junto e até o próximo programa. Bom Tempo, muito obrigado. Apareça mais vezes, por favor, cara. Com certeza, até a próxima. Tiagão, muito obrigado mais uma vez. É sempre muito bom estar com vocês, mitando por aí. Nos vemos na semana que vem. Boa sorte aí aos nossos clubes japoneses e Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau, forte abraço, valeu. Sayonara. Sayonara.